Cheia dos rios já afeta ruas do centro de Manaus. Só que o nível do rio deu uma trégua, tá? Tá em 29 metros e 2 centímetros, isso já há 2 dias. Eu quero falar sobre esse assunto, é tão importante, né? A gente está com o Lucas Freire, lá no centro da capital amazonense, mostrando essa realidade, né, Lucas? Vamos lá, traz pra gente aí um balanço da situação e também a expectativa. Qual a expectativa para os próximos dias? Lucas, boa tarde para você. Muito boa tarde, Natália. Muito boa tarde a quem acompanha o Amazonas Record. Isso mesmo, Natália, um assunto importante, um assunto, inclusive, do momento, né, que é necessário, tanto aqui para os nossos telespectadores da capital quanto do estado, que é a questão da cheia, né? A cheia desse ano de 2025, que de certa forma já tem impactado aí, tem feito, né, tem trazido um impacto de forma negativa para alguns municípios aqui do nosso estado, cerca de 40 municípios já em situação de emergência, 18 em situação de alerta e apenas 4 em condição aí de normalidade. Um assunto, né, que mais cedo nós estivemos aqui na área central, nós fomos a algumas ruas aqui da área, aqui do centro da cidade, que normalmente durante esse período de cheia, Natália, ficam complicadas ali por conta da água, que acaba subindo, prejudicando as vendas, prejudicando os comerciantes aqui da região. Só que é interessante porque nós fomos em uma das ruas famosas por esse acontecimento, que é a Rua dos Andradas. E ali a gente conversou com alguns comerciantes, algumas pessoas que trabalham ali na área e falaram, mesmo que a cota de inundação severa, que já ultrapassou aí, tá 29 metros e 2 centímetros, seja, né, expressivo, o que esses comerciantes e esses empresários falam é que, comparado às últimas cheias, a desse ano não foi tão ruim, assim em relação, né, à questão da alagação nessas ruas aqui da área central. A gente sabe, claro, que tem bairros aqui da nossa cidade que foram completamente, né, impactados de forma negativa, como São Jorge é um deles. Por conta disso, teve ali ações da prefeitura já antecipando esse processo, que a gente sabe quando o rio começa a encher, essa dificuldade é uma realidade daqueles moradores. Mas também a gente fala dos ribeirinhos, dos municípios mais distantes, das 9 calhas aqui do nosso estado, né, que continuam enchendo. A gente ainda está no período de cheia, sim, só que esse período de cheia, ele tem essa intercalação, que ele enche e ele desce. A gente sabe que daqui a uns meses também o período de seca vem, então por conta disso tem essa oscilação. Mas como eu disse ainda há pouco, né, 40 municípios então estão já em situação de emergência, que é realmente uma situação bem complicada. Nos anos anteriores, quando a seca, né, quando a cheia atingiu aí esses municípios, a gente já teve um total aí dos 62 municípios, né, contando com a capital, que foram completamente ali, de certa forma, prejudicados com essa cheia. Agora a gente traz uns dados aqui, só para a gente reforçar como que está essa questão, né, o total de famílias e de pessoas afetadas. Nós temos aí 133.711 famílias afetadas em todo o Amazonas com a cheia, 534.829 pessoas aí afetadas. Agora, como que está sendo o trabalho feito aí pelo governo, pelas prefeituras da cidade? Principalmente o trabalho do governo, que já iniciou no dia 16 de abril, já sabendo que a gente passa por esse período de cheia todos os anos, então já iniciou um trabalho ali meio que de ações que pudessem amenizar esses problemas nessas comunidades e nessas cidades, né? Então, foram enviados 580 toneladas de cestas básicas, mais de 2.400 caixas d'água de 500 litros, para as pessoas conseguirem ali, de certa forma, encher as suas águas, né? Água potável também, diversas águas potáveis foram ali em formas de copo d'água enviadas a essas cidades também, e kits de purificadores do programa Água Boa, que foram enviados também às cidades de Manicoré, Apuí, Boca do Acre, Novo Aripuanã, Borba, Anamã, Amaturá,
Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins, Carauari, Itamaraty, Ipixuna, Juruá e Guajará. Então, esses municípios são municípios que, de certa forma, foram mais prejudicados e ainda estão sendo prejudicados com a enchente, porque os rios ainda não desceram, não estão descendo em sua normalidade ainda. A gente sabe que esse processo vai acontecer, está próximo, e aí a gente já vem para uma outra situação que também é a seca, mas a gente ainda está nesse período de cheia e esse período tem prejudicado sim essas pessoas que moram em áreas mais afastadas. E esses problemas, eles afetam inclusive também até na educação, porque de acordo com o governo, 444 alunos já foram prejudicados aí nas suas aulas. Não estão tendo aulas nas escolas, mas o programa, já sabendo dessa situação, o que acontece para essas pessoas que moram nas comunidades mais afastadas? Eles têm um programa de aula em casa, então eles acabam não perdendo assim a questão, né, do ensino dos professores, o que também é recompensado logo no início do ano, as aulas que iniciam de forma antecipada por conta aí desse período de cheia e seca que nós temos aqui no estado do Amazonas. Uma outra questão também é relacionada, Natália, a medicamentos. 72 kits de medicamentos já foram enviados aí para os municípios de Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã. Então, é um trabalho que tem sido feito pelo governo, que iniciou logo no mês de abril, ali no dia 16, né, com essas ações que, de certa forma, são aí para amenizar esses problemas que acabam acontecendo durante esse período. Mas o que a gente traz aqui de interessante que ficou é justamente a questão dos comerciantes aqui da área central da cidade de Manaus. A gente sabe que na cheia de 2022, 2023 foram expressivas ali. Inclusive, muitas pessoas vinham ao centro da cidade para fazer um registro por conta disso. Esse ano nós não tivemos isso. Apesar de a cota agora, né, ter chegado a 29 metros e 2 centímetros, que é uma cota severa, que ultrapassa aí essa questão da inundação, mesmo assim os impactos aqui na cidade de Manaus foram, de certa forma, positivos, segundo relatos dos comerciantes e empresários dessas ruas aqui da cidade de Manaus. Nós estivemos mais cedo, fizemos alguns registros, ali a gente percebe, Natália, que a água realmente ela está baixa, não está aquela questão, né, que está cobrindo toda a rua. Então, por conta disso, a facilidade do trabalho ali e também do tráfego de carros e veículos pela região é tranquilo. E aí não prejudica tantas vendas como a gente ouviu algum desses comerciantes falarem. Então tem esse contraponto. Apesar de nós estarmos com uma cheia severa de 29 metros e 2 centímetros, os impactos não foram tão sentidos assim por comerciantes aqui da área central, Natália. Mas a gente volta a falar que nos municípios, muitos municípios ainda estão sofrendo com a questão da cheia. Natália, eu volto com você. Tá certo, obrigada, Lucas Freire. Olha, o Lucas, ele esteve ali na região central, nas ruas que já estão sendo tomadas pela água, e ele ouviu comerciantes que estão passando por momentos difíceis por causa disso. Vamos acompanhar. Esse ano tá bem calmo. Sábado estava bem mais cheio um pouco, de lá para cá deu uma baixadinha, baixou um pouco, e, quer dizer, eu creio que aqui o problema é só chover. Choveu, ela sobe, com o tempo assim de 1 hora, 2 horas depois, baixa a água, normaliza o fluxo da água aqui. Então, quer dizer, não sobe tanto quanto os outros anos que teve passado aí. Tem mais um comerciante, vamos ouvir. Esse ano a gente não está sendo tão prejudicado, porque você pode ver que já 29 metros a gente está o rio praticamente, e aqui não encheu, devido a essa... Estão tirando os entulhos, estão abrindo os igarapé, então para a gente melhorou. Esperamos que melhore a mais. E não fomos tão prejudicados, acredito que já parou o rio de subir, e assim, para nós aqui houve um impacto, bastante gente vem ver o rio, como é que está e tal, mas eu acredito que os comerciantes aqui não tiveram prejuízo algum, ainda esse ano, né? Talvez deu uma diferença na natureza aí, mas eu acho impossível. Olha, esse aí tá otimista, né? Tá vendo o copo meio cheio, isso é bom? Vamos ver como é que fica a situação nos próximos dias. A gente espera que, claro, ninguém seja prejudicado.